Eu sempre achei que a pior dor de uma traição era descobrir a mentira. Estava errada. A pior dor é descobrir que duas das pessoas em quem você mais confiava escolheram destruir sua vida juntas. Meu nome é Amanda, e durante muito tempo eu acreditava ter uma vida perfeita. Eu namorava Lucas havia quase 5 anos. Nós nos conhecemos na faculdade, crescemos juntos, enfrentamos dificuldades financeiras, dividimos sonhos e construímos planos que pareciam sólidos. Eu realmente acreditava que ele seria meu marido. Minha família também o adorava, principalmente minha prima Beatriz. Ela era praticamente uma irmã para mim. Crescemos juntas, passávamos férias na mesma casa da nossa avó e compartilhávamos segredos desde crianças. Se alguém me perguntasse quais eram as duas pessoas em quem eu mais confiava no mundo, eu responderia sem pensar: Lucas e Beatriz. Talvez por isso eu nunca tenha desconfiado de nada. Enquanto eu trabalhava horas extras para economizar dinheiro para nosso futuro apartamento, Lucas e Beatriz já estavam escrevendo uma história paralela pelas minhas costas. Mas eu ainda não sabia disso. Tudo começou alguns meses antes da tragédia. Lucas parecia distante. Não de uma forma óbvia, mas havia pequenas mudanças. Ele escondia mais o celular, demorava para responder mensagens e frequentemente inventava compromissos de última hora. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ele sempre sorria e dizia que estava apenas cansado do trabalho. Eu acreditava. Afinal, quem suspeitaria de duas pessoas que sempre fizeram parte da sua vida? Enquanto isso, Beatriz continuava frequentando minha casa normalmente. Jantava conosco, ria das minhas piadas e até me ajudava a escolher detalhes para o casamento que estávamos planejando para o ano seguinte. Hoje, quando lembro disso, sinto um frio na espinha, porque ela me abraçava enquanto escondia o maior segredo da minha vida. A verdade explodiu numa terça-feira comum. Eu saí mais cedo do trabalho porque uma reunião foi cancelada. Decidi fazer uma surpresa para Lucas. Comprei os salgados que ele gostava e fui direto para o apartamento dele. Quando cheguei, estranhei o silêncio. O carro dele estava estacionado. As luzes estavam acesas, mas ninguém respondeu quando toquei a campainha. Como eu tinha uma cópia da chave, entrei. E naquele instante meu mundo acabou. Sobre a mesa da sala havia 2 malas abertas, roupas espalhadas, passaportes, documentos, e no meio de tudo aquilo, uma passagem aérea internacional. 2 passagens, uma no nome de Lucas, outra no nome de Beatriz. Meu coração disparou. Peguei os documentos com as mãos tremendo. O voo partiria naquela mesma noite. Durante alguns segundos tentei encontrar uma explicação racional. Talvez fosse uma viagem em grupo. Talvez fosse um engano. Talvez. Mas então vi algo que destruiu todas as dúvidas. Uma fotografia deles dois, abraçados, beijando-se. A foto tinha sido impressa. Não era um acidente. Não era imaginação. Não era paranoia. Era real. Eu senti minhas pernas falharem. Meu corpo inteiro ficou dormente. Não lembro quanto tempo fiquei parada olhando aquela imagem. Só lembro da sensação de estar sufocando. Então ouvi a porta se abrir atrás de mim. Quando me virei, Lucas e Beatriz estavam ali, juntos, e a expressão de choque no rosto deles confirmou tudo antes mesmo que qualquer palavra fosse dita. Naquele momento eu ainda não sabia que aquela seria apenas a primeira de muitas mentiras, porque o que eles me revelariam nos minutos seguintes era ainda pior do que a traição. Eles não estavam apenas fugindo juntos. Eles estavam prestes a desaparecer do país levando algo que mudaria minha vida para sempre. Por alguns segundos, ninguém disse nada. Eu segurava a fotografia com tanta força que meus dedos começaram a doer, mas a dor física era insignificante comparada ao que estava acontecendo dentro de mim. Lucas e Beatriz permaneceram imóveis perto da porta. A expressão de surpresa deles rapidamente deu lugar a algo que me machucou ainda mais: resignação. Como se soubessem que aquele momento chegaria. Como se já tivessem ensaiado aquela conversa dezenas de vezes. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia respirar. Me diz que isso não é verdade, foi tudo que consegui falar. Minha voz saiu fraca, quase irreconhecível. Lucas passou a mão pelo rosto e desviou o olhar. Aquela atitude já foi uma resposta suficiente. Mas eu precisava ouvir. Precisava que alguém tivesse coragem de dizer em voz alta o que estava acontecendo. Amanda, ele começou. Não faz isso, o interrompi imediatamente. Não tenta me tratar como se eu fosse uma criança. Só responde. Vocês estão juntos? O silêncio que veio depois durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Então Beatriz respirou fundo e respondeu antes dele. Sim. Aquela única palavra atravessou meu peito como uma faca. Minha própria prima. A menina com quem compartilhei aniversários, segredos, férias e sonhos. A pessoa que eu considerava uma irmã. Ela sequer demonstrava arrependimento. Havia culpa em seus olhos talvez, mas não arrependimento. E isso me destruiu ainda mais. Comecei a chorar sem conseguir controlar. Não eram lágrimas silenciosas. Era um choro desesperado de alguém que acabava de descobrir que toda sua realidade estava desmoronando. Há quanto tempo? Perguntei. Lucas fechou os olhos antes de responder. Quase 1 ano. 1 ano. Enquanto eu fazia planos de casamento. Enquanto eu economizava dinheiro para nosso futuro. Enquanto eu defendia os dois quando alguém fazia qualquer comentário negativo. Eles estavam juntos havia quase 1 ano. Senti meu estômago revirar. Quase não consegui permanecer de pé. Então algo me chamou a atenção. As malas. Os passaportes. As passagens. Enxuguei as lágrimas e perguntei. Vocês estavam mesmo indo embora hoje? Lucas assentiu lentamente. Nós íamos te contar. Aquilo foi tão absurdo que eu comecei a rir. Um riso nervoso, doloroso e completamente sem humor. Contar quando? Depois de desaparecerem? Nenhum dos dois respondeu. Porque sabiam que eu estava certa. Então Lucas finalmente revelou a parte que me deixou sem reação. Ele explicou que havia recebido uma oportunidade de trabalho em outro país meses antes. Inicialmente recusou, mas depois decidiu aceitar. E durante o processo de mudança, ele e Beatriz decidiram começar uma nova vida juntos, longe de tudo e de todos. Longe da culpa. Longe das consequências. Longe de mim.
Eu queria acreditar que aquela era a pior parte da história, mas ainda não era. Enquanto discutíamos, meu celular começou a tocar. Era o banco. Eu quase ignorei a ligação, mas algo me fez atender. Nos minutos seguintes, ouvi informações que fizeram meu sangue gelar. Uma conta conjunta que eu mantinha com Lucas havia sido praticamente esvaziada. Quase todas as economias que eu guardava para a entrada do nosso apartamento tinham desaparecido. No início pensei que fosse um erro. Então percebi a verdade. Lucas havia transferido dinheiro dias antes. Meu dinheiro. Nosso dinheiro. O dinheiro que eu trabalhei durante anos para juntar. Olhei para ele sem acreditar. Você me roubou? Minha voz tremia de choque. Pela primeira vez desde que cheguei ali, ele pareceu genuinamente envergonhado. Eu ia devolver. Devolver? Gritei. Você está fugindo para outro país com a minha prima e quer que eu acredite que ia devolver? O rosto de Beatriz empalideceu. Talvez naquele momento ela estivesse percebendo a dimensão do desastre que ajudou a criar. Talvez não. Eu já não sabia mais quem ela era. Naquele instante, compreendi algo aterrorizante. Eu não tinha perdido apenas meu namorado e minha prima. Eu tinha perdido anos da minha vida, minhas economias e a confiança em duas das pessoas mais importantes para mim. Mas enquanto eles acreditavam que estavam prestes a começar uma nova vida perfeita do outro lado do mundo, nenhum deles imaginava que um único telefonema naquela mesma noite mudaria completamente seus planos. Eu saí daquele apartamento sem saber exatamente como consegui chegar até a rua. Meu corpo funcionava no automático. As lágrimas continuavam caindo enquanto eu caminhava sem direção, tentando processar tudo o que tinha acabado de descobrir. A traição já era devastadora. A fuga planejada era cruel. Mas o roubo das minhas economias parecia um golpe ainda mais profundo. Eu tinha trabalhado durante anos para juntar aquele dinheiro. Recusei viagens, adiei sonhos e fiz sacrifícios porque acreditava que estava construindo um futuro ao lado de Lucas. E agora ele estava levando tudo embora para começar uma nova vida com a minha prima. Sentei em um banco próximo e tentei respirar. Meu celular continuava vibrando. Mensagens de Lucas. Chamadas de Beatriz. Eu ignorei todas. Então o telefone tocou novamente. Era o gerente do banco. Dessa vez atendi. Ele explicou que algumas movimentações recentes na conta conjunta haviam chamado atenção por causa do valor elevado. Como eu era titular da conta, ele precisava confirmar algumas informações. Enquanto ele falava, uma ideia começou a surgir na minha mente. Pedi que me explicasse exatamente como as transferências haviam sido realizadas. Após alguns minutos de conversa, descobri algo importante. Embora Lucas tivesse autorização para movimentar parte dos recursos, uma das operações realizadas horas antes exigia consentimento formal dos dois titulares. O documento apresentado possuía uma assinatura eletrônica supostamente minha. Meu coração acelerou. Eu nunca tinha assinado nada. Nunca autorizei aquela transferência. O gerente ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer algo que mudaria tudo. Se a senhora não reconhece essa autorização, precisamos abrir uma contestação imediatamente. Naquele instante, senti uma pequena faísca de esperança em meio ao caos. Passei quase uma hora fornecendo informações, registrando ocorrência e iniciando os procedimentos necessários. Quando terminei, já era noite. Enquanto isso, Lucas e Beatriz provavelmente acreditavam que estavam a poucas horas de embarcar tranquilamente para outro país. Mas eles não sabiam que o banco havia iniciado uma investigação urgente. Voltei para casa exausta. Minha mãe apareceu pouco depois de eu chegar. Não sei quem avisou, talvez algum familiar, mas ela entrou pela porta e me abraçou antes mesmo que eu dissesse qualquer palavra. Foi nesse abraço que finalmente desabei. Chorei como nunca havia chorado na vida. Contei tudo, cada detalhe, cada mentira, cada traição. Minha mãe também chorou. Não apenas por mim, mas porque Beatriz era sua sobrinha. A decepção atravessava toda a família. Naquela madrugada ninguém conseguiu dormir. Por volta das 2 da manhã, meu celular tocou novamente. Número desconhecido. Atendi sem pensar. Era Lucas. Sua voz estava completamente diferente da confiança que demonstrou mais cedo. Parecia nervoso. Muito nervoso. Amanda, precisamos conversar. Eu quase desliguei imediatamente, mas algo na sua voz me fez permanecer em silêncio. O que você quer? Perguntei friamente. Houve uma pausa. Então ele respondeu. Tem um problema. Meu coração acelerou. Que problema? Ele respirou fundo antes de responder. A Polícia Federal está me procurando no aeroporto. Por alguns segundos achei que tinha ouvido errado. Lucas explicou que ao chegar ao terminal internacional para o embarque, ele e Beatriz foram chamados para uma verificação adicional. Pouco depois, receberam a informação de que existia uma contestação financeira relacionada às transferências realizadas da conta conjunta. O embarque deles havia sido bloqueado temporariamente até que a situação fosse esclarecida. Fechei os olhos tentando absorver aquilo. Tudo estava acontecendo rápido demais. Amanda, eu posso explicar? Ele insistiu. Não respondi. Você já teve muitas oportunidades para explicar. Então desliguei. Fiquei olhando para o celular por vários minutos. Pela primeira vez desde o início daquela tragédia, percebi que talvez Lucas e Beatriz não fossem escapar tão facilmente das consequências dos próprios atos. Mas eu ainda não imaginava o tamanho da verdade que estava prestes a surgir. Porque enquanto as autoridades analisavam as movimentações financeiras, uma descoberta inesperada viria à tona. Uma descoberta que colocaria Lucas contra Beatriz e revelaria que um dos dois estava escondendo algo ainda mais grave. Na manhã seguinte, acordei depois de apenas algumas horas de sono. Minha cabeça parecia pesada, como se eu tivesse passado a noite inteira revivendo cada detalhe da traição. Talvez porque tivesse mesmo. Toda vez que fechava os olhos, via Lucas e Beatriz parados naquele apartamento ao lado das malas prontas, planejando fugir juntos enquanto eu ainda acreditava que estava construindo uma vida ao lado dele. Mas agora havia algo diferente.
Pela primeira vez desde que tudo aconteceu, eu não sentia apenas tristeza. Sentia também uma estranha expectativa. O telefonema do aeroporto havia deixado claro que os planos deles não estavam saindo como imaginavam, e eu estava prestes a descobrir o motivo. Por volta das 10 da manhã, recebi uma ligação do banco. A investigação preliminar havia encontrado inconsistências nas movimentações financeiras. A assinatura eletrônica utilizada para autorizar uma das transferências não correspondia aos registros habituais da minha conta. Em outras palavras, alguém havia falsificado minha autorização. Meu estômago se revirou novamente. Aquilo deixava de ser apenas uma questão moral. Agora havia uma possível fraude envolvida. Logo depois, outro acontecimento inesperado surgiu. Minha tia, a mãe de Beatriz, apareceu na minha casa completamente desesperada. Ela tinha acabado de descobrir toda a história. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar. Durante anos, nossa família sempre foi extremamente unida. Ninguém conseguia acreditar que Beatriz tinha sido capaz de fazer algo assim. Sentamos juntas na sala e ela começou a contar coisas que eu desconhecia. Segundo minha tia, Beatriz vinha mentindo para a própria família havia meses. Dizia que estava participando de cursos profissionais, fazendo viagens de trabalho e investindo em novos projetos. Mas agora tudo parecia ter sido uma fachada para esconder o relacionamento com Lucas. Enquanto conversávamos, meu celular recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Quando abri, senti meu coração disparar. Era Beatriz. A mensagem era curta. Precisamos conversar. Sozinhas. Fiquei vários minutos olhando para a tela. Minha primeira reação foi ignorar, mas algo me dizia que havia mais naquela história. Voltei para casa segurando aquela pasta como se estivesse carregando uma bomba prestes a explodir. Durante todo o trajeto, minha mente tentava entender por que Beatriz havia decidido me entregar aqueles documentos. Talvez estivesse arrependida. Talvez estivesse tentando se proteger. Ou talvez finalmente tivesse percebido que Lucas não era a pessoa que ela imaginava. Quando cheguei, sentei à mesa da cozinha e comecei a analisar tudo com calma. Havia extratos bancários, contratos, e-mails impressos e várias cópias de documentos financeiros. Quanto mais eu lia, mais chocada ficava. Lucas havia acumulado uma quantidade enorme de dívidas nos últimos 2 anos. Empréstimos pessoais, cartões de crédito, financiamentos e até investimentos fracassados que ele escondeu de todo mundo, inclusive de mim. Durante todo esse tempo, enquanto eu acreditava que estávamos economizando para construir um futuro juntos, ele estava afundado em problemas financeiros. E o pior era que ninguém sabia. Nem os amigos, nem a família, nem mesmo Beatriz. Ele havia criado uma imagem perfeita da própria vida enquanto tudo desmoronava nos bastidores. Mas uma descoberta específica me fez perder o ar. Entre os documentos havia trocas de mensagens com pessoas que cobravam valores altos e exigiam pagamentos urgentes. Algumas conversas mostravam claramente o desespero dele para conseguir dinheiro antes da viagem. Foi então que entendi a verdadeira razão da fuga. Lucas não estava indo embora apenas por amor ou por uma oportunidade profissional. Ele estava tentando escapar das consequências das próprias escolhas. A mudança para outro país era uma tentativa de recomeçar antes que sua situação financeira explodisse completamente. Enquanto eu absorvia tudo aquilo, meu telefone tocou novamente. Era o advogado indicado pelo banco para acompanhar o caso da contestação financeira. A notícia que ele trouxe foi importante. A investigação havia avançado rapidamente. As autoridades tinham conseguido bloquear uma parte significativa dos recursos transferidos da conta conjunta antes que o dinheiro saísse definitivamente do sistema financeiro. Quando ouvi aquilo, senti um enorme peso sair dos meus ombros. Ainda não era uma vitória definitiva, mas significava que parte do que eu havia perdido poderia ser recuperada. Naquela noite, Lucas tentou entrar em contato diversas vezes. Mensagens, ligações, áudios longos. Pela primeira vez, porém, eu não sentia vontade de responder. Algo dentro de mim havia mudado. Durante semanas eu enxerguei aquela história apenas como uma traição. Agora percebia que ela era muito maior. Lucas não tinha apenas me enganado. Ele havia enganado praticamente todos ao seu redor, inclusive a própria mulher por quem decidiu me trocar. 2 dias depois, a situação explodiu de vez. Algumas informações sobre a fraude financeira começaram a circular entre familiares e conhecidos. Pessoas que antes admiravam Lucas passaram a fazer perguntas. Amigos se afastaram. Parentes exigiram explicações. E pela primeira vez, ele não conseguiu controlar a narrativa. A imagem impecável que construiu durante anos começou a ruir rapidamente. Então aconteceu algo que ninguém esperava. Beatriz decidiu romper com ele. Recebi a notícia através da minha tia. Segundo ela, depois de descobrir toda a dimensão das mentiras, minha prima percebeu que o relacionamento havia sido construído sobre manipulação, segredos e ilusões. Ela saiu do apartamento temporário onde os dois estavam hospedados e voltou para a casa dos pais. Aquela informação não me trouxe felicidade. Também não trouxe satisfação. Apenas confirmou algo que eu já suspeitava. Relacionamentos construídos sobre traição dificilmente sobrevivem à verdade. Dias depois, recebi uma última mensagem de Lucas. Era diferente de todas as anteriores. Não havia justificativas. Não havia desculpas elaboradas. Apenas uma frase: eu destruí tudo. Fiquei olhando para aquelas palavras por vários minutos. E pela primeira vez, percebi que ele tinha razão. Mas não da maneira que imaginava. Porque enquanto ele acreditava ter destruído apenas o relacionamento, na verdade havia destruído a confiança das pessoas que mais o amavam. Ainda assim, a história não terminaria ali. Pouco tempo depois, eu receberia uma notícia inesperada que encerraria definitivamente aquele capítulo da minha vida e me mostraria que, às vezes, o fim de uma grande traição pode ser o começo da maior transformação que alguém já viveu. Os meses que se seguiram foram os mais transformadores da minha vida. No começo, eu ainda acordava algumas manhãs sentindo aquele vazio estranho que uma grande traição deixa para trás. Afinal, eu não tinha perdido apenas um namorado. Eu tinha perdido uma pessoa que amei durante 5 anos e uma prima que considerei uma irmã durante praticamente toda a minha vida. Mas, aos poucos, percebi que a dor já não controlava meus dias.
Pela primeira vez em muito tempo, eu estava aprendendo a viver sem carregar o peso das mentiras dos outros. A investigação financeira continuou avançando. Graças à contestação feita rapidamente, consegui recuperar grande parte do dinheiro que Lucas havia transferido. Não foi um processo simples, mas cada etapa concluída representava uma pequena vitória. Mais importante do que recuperar os recursos era recuperar minha confiança em mim mesma. Durante muito tempo eu me culpei por não ter percebido sinais. Perguntava a mim mesma como fui capaz de confiar tanto em alguém que escondia tantas coisas. Mas com o passar do tempo eu entendi uma verdade importante. A culpa nunca foi minha. Confiar em quem amamos não é fraqueza. A verdadeira falha pertence a quem escolhe trair essa confiança. Enquanto isso, a vida de Lucas continuava desmoronando. O emprego que ele acreditava ter garantido no exterior desapareceu antes mesmo de começar. As dívidas vieram à tona. Algumas amizades terminaram. Pessoas que antes admiravam sua imagem de sucesso passaram a enxergar quem ele realmente era. Não senti prazer ao saber disso. Honestamente, não senti nada além de indiferença. Porque a verdade é que, naquele momento, ele já não ocupava espaço suficiente na minha vida para provocar qualquer emoção forte. E essa foi uma das maiores vitórias de todas. Quanto a Beatriz, nossa relação nunca voltou a ser a mesma. Durante meses ficamos sem nos falar. Ela tentou pedir perdão várias vezes. Escreveu cartas, enviou mensagens e procurou minha mãe para perguntar sobre mim. Eu acreditava que seu arrependimento era sincero, mas algumas feridas levam muito tempo para cicatrizar. Com o passar dos anos, conseguimos reconstruir uma convivência respeitosa, mas a confiança que existia entre nós jamais se retornou completamente. Algumas coisas, quando quebram, podem ser consertadas. Outras deixam marcas permanentes. Cerca de 1 ano depois de toda aquela confusão, aconteceu algo que eu jamais teria imaginado quando encontrei aquelas passagens aéreas sobre a mesa. Minha empresa cresceu de forma surpreendente. O projeto que comecei sozinha na sala do meu apartamento tornou-se um negócio sólido. Contratei funcionários, ampliei meus serviços e comecei a dar palestras para empreendedores em diferentes cidades. Em uma dessas palestras, contei parte da minha história. Não mencionei nomes. Não falei sobre vingança. Apenas compartilhei a lição que aprendi. No final do evento, uma mulher se aproximou chorando. Ela me contou que havia descoberto uma traição poucos meses antes e que estava convencida de que sua vida tinha acabado. Então disse algo que nunca esquecerei. Hoje você me fez acreditar que existe vida depois da dor. Voltei para casa pensando naquela frase. E foi quando percebi o quanto minha própria vida havia mudado. Se alguém tivesse me dito, no dia em que encontrei Lucas e Beatriz juntos, que eu seria feliz novamente, eu provavelmente não acreditaria. Naquele momento eu me sentia destruída. Mas a verdade é que alguns finais dolorosos são apenas o começo de algo muito maior. Naquela noite, sentei na varanda do meu novo apartamento, comprado com meu próprio esforço, e observei o céu por alguns minutos. Então peguei meu diário e escrevi uma última reflexão sobre tudo o que aconteceu. Eles fugiram acreditando que estavam levando meu futuro embora. Mas o que realmente levaram foi apenas o lugar que ocupavam na minha vida. Meu futuro continuou aqui, esperando que eu tivesse coragem de encontrá-lo. Fechei o diário, sorri e senti uma paz que durante muito tempo achei impossível alcançar. Porque no final, a maior vingança nunca foi vê-los perder tudo. A maior vitória foi descobrir que eu podia reconstruir minha felicidade sem nenhum deles. Fim.